Olá pessoal, bem-vindos a Micro Research, com vocês o orçamento 184. E no orçamento 184 nós recebemos esse equipamento curiosíssimo da Elgin aqui, que é uma Low Station, né? Aqueles micros com o propósito de serem diminutos, né? Super pequenininhos, compactos, etc. Assemelhados ao ThinkCentre da Lenovo, né? Nós recebemos esse equipamento aqui, que foi fruto de uma doação para uma ONG a qual eu faço serviço, e esse equipamento agora vai sofrer uma modernização, né? Nós vamos fazer uma abertura aqui, verificar quais itens podem ser modernizados, o que a gente pode fazer para melhorar ele, e esse equipamento vai começar a trabalhar nessa ONG como se fosse um servidor de impressão, né? Nós vamos abrir aqui o equipamento para a gente ter acesso interno dele. Olha, o estado de conservação do equipamento está ótimo, ele está muito limpinho, muito novo. Equipamento muito bem conservado mesmo, sem oxidação. É interessante, né? A gente pode perceber aqui que ele deve ter um processador aí pequeno, né? Não é um processador muito agressivo, né? Porque ele tem um sistema de troca de calor sem o fan, né? Ele faz troca de calor sem fan. Então eu presumo que deva ser um Celeron ou um Centrino, o processador aqui, ou qualquer outro processador, né, de um fabricante que tem aí bem pouca necessidade de troca de calor, né? É uma flange de alumínio bem simples, sem fan. Então eu presumo que o desempenho aqui também não deva ser muito memorável, né? Tomara a Deus que eu esteja errado. Que nós vamos ter que fazer filas de impressão trabalharem aqui nessa máquina. Ah, sim, vamos dar uma olhada aqui, o que a gente pode melhorar nele, né? Eu estou vendo que internamente ele tem um banco de memória DDR3, né, padrão DDR3L, 4 GB, de fabricação da Multilaser. O modelo dessa memória aqui é o MS3512 NSZCA 3G1. 4 GB, PC 12800CL. A memória original que veio com o equipamento está com selo de controle de Elgin, assim como a placa-mãe e a fonte de alimentação, que não é de fabricação de Elgin, né? Deve ser algum partner. Fonte de alimentação externa de 12 volts com 5 amperes. Tá? Então o que nós poderíamos melhorar nesse equipamento? Nós podemos trocar esse pente de memória aqui, né? Soltando ele aqui dos lados, né? Removendo e colocando um pente de 8 GB. E nós podemos, aqui também é visível que tem uma unidade magneto-mecânica debaixo dessa flange de metal. Vou remover ela para que vocês possam ver. Eu mudei o formato do vídeo aí, pessoal, porque a instalação a demanda em cima desse equipamento seria instalação, modernização do sistema operacional com a instalação do Windows 10, né? Nós vamos fazer isso agora. Só que aí, como eu vou fazer isso apresentando a tela do Frank para vocês, eu coloquei o celular numa posição em que eu fique de frente aqui para a bancada de trabalho, né? Ó, a unidade é uma unidade magneto-mecânica de fabricação da HGST. Ela tem meio tera de tamanho, 500 GB, né? E ela pode ser substituída com muita simplicidade por uma unidade SATA padrão SSD padrão SATA, né? Sem maiores problemas. Ele tem aqui uma feature, né? Eu posso colocar uma outra unidade de disco aqui também. Ou seja, nós poderíamos colar aqui uma unidade de disco SSD. Até tem uma aqui para fazer de exemplo. Cadê ela? Tá aqui, ó. A gente poderia fazer assim, né? Coloca outra unidade aqui, né? E volta a flange metálica no lugar. Você fica com duas unidades, né? Usa uma fita dupla face para poder colocar aqui, né? Ou então remover mesmo essa unidade de disco magneto-mecânica, colocando pura e simplesmente uma nova unidade aí, ligando os cabinhos, tá bom? Isso aí só para exemplificar para vocês o que pode ser feito, né? Inicialmente nós não vamos fazer alteração nenhuma no equipamento, o desejo do cliente é ver como fica o Windows 10 trabalhando aqui. Eu já alertei a ele que com 4 GB o Windows 10 vai ficar pesado, né? O Windows 10 precisa para ele de 4 GB. Então, evidentemente, esse equipamento aqui, para poder operacionalizar, ele vai fazer parte do endereçamento da RAM, ele vai usar uma VRAM, né? Ele vai usar a RAM virtual a partir da unidade de disco. E como essa aqui é uma unidade de disco magneto-mecânica, evidentemente o equipamento vai ficar mais lento ainda, né? Porque
além de não estar trabalhando com muita memória, a memória que ele vai estar virtualizando vai ser uma memória virtualizada em cima de um dispositivo mecânico e não de um disco SSD. Se a unidade de disco fosse SSD, a memória virtual teria a mesma velocidade da memória real, porque ambas são bancos de memória, né? Bom, bora lá, né? Sem mais delongas. Vamos fechar ele aqui, né? O intuito aí de abri-lo só foi para verificar a parte interna do equipamento. Vamos fechar aqui os parafusinhos e começar a instalação do Windows 10 nesse cara. Não deve ter problema algum, né? Pronto. Vamos fechar aqui o outro também para que a gente possa trabalhar com segurança. Prontinho. Nós temos o equipamento aqui, nós vamos energizá-lo, né? Eu pus já o adaptador de energia na tomada. Eu não ia nem filmar, mas como é um equipamento bastante diferente, eu achei que seria interessante para algumas pessoas vê-lo, né? Então tá aí, estou com o meu meter aqui na escala de tensão em corrente contínua, até 20 volts. Vamos colocar ele de perto para que vocês possam enxergar. Ali. Pronto, nós temos 12.32, né? Tem 12 volts, quase 12 volts e meio, né? 12 volts 0,3. Vamos alimentar aqui a CPU. Pronto. Eu vou me servir aqui do cabo de vídeo e dos demais itens do Frank 2. Está cedendo gentilmente o mouse, o teclado e o cabo de vídeo dele. Nós vamos passar por aqui. Depois eu vou ver como é que ficou essa filmagem aqui, porque eu nunca filmei desse jeito, tá? Pessoal, se estiver ruim, me desculpem. Vou ligar os cabinhos aqui necessários para fazer o serviço. Cabo de teclado e mouse. E o último item, bom pessoal, o que eu fiz? Até agora eu só alimentei o computador, liguei teclado e mouse e liguei a saída de vídeo dele, tá? Eu vou deixar o computador virado de frente para vocês assim. Vou pegar um pendrive e vou colocá-lo na porta USB 3.0, que é essa azul aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá colocar o pendrive na porta USB 3.0. Por que eu estou usando a porta USB 3.0? Porque ela é uma porta mais avançada, mais rápida e evidentemente com um nível maior aí de compatibilidade com o que existe de mais moderno, né? Agora nós vamos ligar o equipamento foi acionado, tive um pulso na unidade de vídeo, nós vamos virar aqui, ó. Pronto, eis a tela do Frank, vamos tirar o varal da frente, né? Aí, tentar acertar a câmera para ficar mais retinha. Vamos ver se ele vai enxergar o pendrive. Não, ele não enxergou o pendrive, ele está precisando fazer a correção do sistema operacional, que é um Windows 7, muito provavelmente. Nós vamos dar um Ctrl Alt Del aqui e vamos entrar no BIOS. Pronto, pressionando o Del a gente ganha acesso ao BIOS. O BIOS é um BIOS Aptio, né? E a versão desse BIOS é de 2017. Eu pude verificar pelos selos de controle desse equipamento que ele é um equipamento de 2018, do mês 10 de 2018, né? Ele é de outubro de 2018. Bom, ele está aí com seleção para o sistema em português. Nós temos a data do sistema como dia 16/4 de 2024. Hoje, 11 horas e 3 minutos. Está tudo batendo, o BIOS está recente, está tudo bonitinho. No avançado nós temos configuração de energia, estado de saúde do computador, configuração de rede, PCI Express, a CPI, configurações da CPU. Vamos ver se ele mostra que CPU é essa. Bom, ele está falando que a CPU é uma EMT64 com um core de 2.41 GHz. Tá? EMT64 suportado, tá? Deve ser algum recurso específico dessa CPU. Eu tenho a impressão que essa CPU é um Celeron. Tá? Então, vamos lá dar um ESC aqui. Vamos para o chipset. Configuração do SOC. Tudo bem. Restaurar a perda de energia, ele vai, se houver uma ausência de energia, ele vai voltar desligado. O áudio está habilitado. Tudo bem. Ele está também com chip de vídeo habilitado interno. É um Celeron mesmo, pessoal. Olha lá. Celeron
A CPU uma J1800 com Core rodando a 2.41 GHz, né? A frequência da memória dele aqui é 1333 e ele está com 4 GB padrão DDR3L. A gente pode subir isso aí para 8 GB, que eu acho extremamente recomendável, tá? Vamos já diretamente para o boot, né? Ó, nós temos o sistema operacional selecionado como Windows 7 ou outro. Vamos ver quais são as opções que ele nos dá. Olha, ele dá para a gente instalar o Windows 7, o Windows 8, o Windows 8/10 com o CMS. A gente vai colocar o 8/10 aqui. Tá? Agora nós vamos carregar boot rápido. Vamos ver a sequência de boot. Ó, a sequência de boot ele vai buscar no disco rígido, CD/DVD, USB disquete. Nós vamos subir essa opção para ser a nossa primeira opção, pressionando o botão do Page Up. Opa, tá lá. Vamos lá de novo. Aqui, Page Up. Eu estava fora da opção, né? Disco rígido, desabilitado, rede, USB flash. Nós vamos nesse cara aqui. USB, CD/DVD, USB disquete. Não, nós vamos de flash. Esse aqui. Legal, nós vamos sair gravando essas alterações que foram feitas aí e vamos esperar o procedimento do boot aguardando a carga via USB. Pronto, eu tive aqui uma piscadinha na unidade de disco. Aí, com efeito, ele localizou a unidade de disco e começou a instalação do Windows 10. Pessoal, como essa instalação do Windows 10 aqui vai ocorrer num HD magneto-mecânico, ela vai ficar bastante lenta, tá? Então eu vou começar fazendo a instalação, mas lá pro meião dela eu vou parar porque ninguém merece, né? Vocês vão ficar assistindo uma coisa aí bastante lenta. Aqui nós vamos passar o teclado para padrão ABNT NBR2 ou ABNT2, né? Por quê? Porque eu tenho um scan key mais completo nesse teclado, né? Quando você tem o esquema de teclado ABNT2 aqui, eu trabalho com símbolos gráficos, etc e tal. Vamos avançar, vamos pedir para que ele faça a instalação agora. Como o Frank tá babando, né? Porque eu tirei o teclado, mouse e monitor dele. A gente não tem nem como colocar uma musiquinha aí para poder escutar, né? Então nós vamos ficar aguardando. Ó, ele não encontrou nenhum serial key que possa fazer a validação do produto. Então nós vamos ter que ativar esse produto a posteriori. Eu vou marcar aqui que eu não tenho a chave do produto e depois nós temos que comprar uma licença eletrônica padrão ESD para poder ativar esse produto aqui, que ele fique legalizado junto à Microsoft. Então, meu cliente, a instalação que está ocorrendo aqui do Windows 10 é uma instalação que precisa ser validada junto à Microsoft com um serial key adquirido, tá? Então, vamos lá, fazer a instalação. Eu vou instalar o Windows 10 Pro, partindo da premissa que esse equipamento aqui vai ser um servidor de impressão. Perfeito, a gente vai dar um scroll down aqui, vamos aceitar o acordo de licença da Microsoft e vamos adiantar. Eu vou pedir uma instalação personalizada, ele está me ofertando aqui, dentro daquele HD de meio tera, né, 500 GB, ele está me ofertando aqui uma situação onde ele tem dois sistemas, duas partições que já foram determinadas pelo sistema anterior, que era o Windows 7. Nós vamos excluir essas duas partições. Olha a velocidade do negócio. Pronto, excluímos as duas partições e agora nós temos um espaço de 465,8 GB disponíveis para uma nova particionamento. Vamos fazer esse novo particionamento ocupando todo esse espaço e deixando com que o Windows determine quais são as partições necessárias para que ele possa trabalhar bem. Tá aí, o Windows 10 determinou que ele precisa de 3 partições, né?
a MSR reservada, né, uma para o sistema e uma partição primária, que é a que o usuário vai acabar utilizando aí para trabalho. Nós vamos avançar e agora vai começar o árduo e lento processo de instalação, né? Partindo da premissa que é um processador Celeron, eu tenho a impressão que esse processo vai ser um pouco mais lento, porque o processador não é muito agressivo, né? E por estar numa unidade de disco magnetomecânica com bem pouca memória, né, a gente está com memória suficiente para o Windows, aí o processo vai ficar um pouco mais lento, tá bom? Então, pessoal, vou deixar fazendo a instalação aqui. Nós vamos parar esse vídeo agora para que ele não fique muito longo, né? E depois eu volto num segundo vídeo mostrando para vocês as configurações que eu vou fazer aqui para esse servidor de impressão, tá bom? Até lá, um abraço